Glórias a Deus, um bom dia para meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos aqui presentes e aqueles que irão assistir pela internet. Meus irmãos, o tema de hoje tem um pouco a ver com o que o Fê fez a abertura do culto. Ele falou, não deixemos de nos reunir como igreja, ainda mais quando se aproxima o fim. E esse é o tema da mensagem de hoje. A gente vai meditar um pouco sobre o fim. Mais especificamente, o tema da mensagem é a promessa imutável de Deus. Então, eu peço para os irmãos que nesta manhã, talvez o que eu tenha para falar seja breve, mas eu costumo discorrer pela Bíblia, então vou ler alguns textos. Então, se o irmão já estiver com sono aí, dá uma acordada, bebe uma aguinha, porque eu sei que domingo é pesado, né? Passou a semana inteira de trabalho, chega no domingo é um pouco cansativo, mas vamos estar atentos à palavra de Deus, amém? Então, eu só peço que os irmãos curvem mais uma vez a cabeça. O Felipe já olhou, mas eu quero fazer mais uma breve oração. Senhor, nosso Deus, estamos reunidos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, ó Pai. E nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale comigo, fale com a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. E não somente receber a palavra, ó Pai, mas que ela possa transformar as nossas vidas, ó Pai. Que ela possa germinar em nós, ó Senhor, frutos, ó Pai amado, para a glória do Seu nome, ó Deus. É assim que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Sabe que todo início, final de ano, início do ano, geralmente tornou até um clichê, né? Às vezes a gente pensa, nossa, o ano passou tão rápido e eu deixei de fazer tantas coisas. Se eu tivesse terminado aquele projeto, se eu tivesse continuado aquilo que eu comecei, se isso, se aquilo, mas está começando um novo ano, novas promessas. Mas aí a gente pensa, né? O que a Bíblia fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a promessa certa vem dos lábios do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela está cheia de promessas. E algumas dessas promessas, elas estão atreladas a profecias. E esse termo profecias, ele de certa forma tem sido banalizado, tanto no nosso meio como no meio secular. Esse termo ele tem sido banalizado, tem sido usado de forma até cruel para enganar as pessoas. Quem é 40 a mais aí vai se lembrar que na década de 90, eu era adolescente ainda, eu acho que tinha por volta de 15, 16 anos, mas eu me lembro de uma profecia que circulava que estava na boca de todo mundo. E isso me preocupava muito quando eu era adolescente, porque eu ouvia muito um termo que dizia assim, 1000 passará, 2000 não passarão. Quem lembra? 1000 passará, 2000 não passarão. E essa profecia, ela se baseava nas profecias de um homem chamado Nostradamus, é um médico francês. E essa profecia ela teve uma repercussão mundial. Ela teve uma repercussão tão grande que só no Japão estima que 40% da população acreditava nela. Ao redor do mundo, canais de televisão, jornais, revistas, todos noticiavam. Aqui no Brasil, canais de expressão que nem a Globo apresentou ela em jornais importantes, como o Jornal Nacional e o outro William Bonner, que eu esqueci, o Fantástico Jornal Nacional. Então ela teve uma expressão muito grande. E nessa profecia acreditava-se que o mundo se acabaria no ano 2000. E isso teve uma repercussão muito grande. As pessoas acreditavam nisso. Tanto é que nessa mesma época, alguns grupos algumas seitas religiosas levaram até os seus membros a cometerem o suicídio. O que é uma grande tolice, né? Já que o mundo vai acabar, para quê? Mas aconteceu. E chegou o ano 2000 e nada aconteceu. E não muito tempo depois, surgiu uma outra profecia, baseada no calendário maia, que dizia que o mundo iria se acabar no ano de 2012.
E essa profecia falava que os maias tinham um calendário que iria encerrar um ciclo, e o ciclo desse calendário ia acabar no 21 de dezembro de 2012. E não era só o fim de um ciclo, era o fim do mundo. E aí, mais uma vez, agora com o avanço da internet, essa profecia se espalhou assustadoramente também de forma mundial. A Sony lançou o filme 2012, no ano de 2009, que ajudou a repercutir essa profecia e o medo, porque muitas pessoas também acreditavam. E ao longo dos anos, muitas pessoas têm feito isso, né? Feito essas falsas promessas, feito profecias falsas, até para enganar o povo. E isso sempre aconteceu e sempre acontece. No final do ano agora, antes do Natal, eu vi uma notícia sobre um autoproclamado profeta lá no país de Gana. Ele, com um nome muito sugestivo, né, nome de Noé, ele pregava aos seus seguidores que em dezembro, no dia 25 de dezembro agora de 2025, Deus ele acabaria com o mundo. E ele persuadiu os seus seguidores a vender os seus bens, a vender as suas posses, para que ele pudesse construir 8 arcas para salvar os seus seguidores. E com a proximidade do Natal, né, as pessoas fizeram isso, venderam os seus bens, suas propriedades, e deram dinheiro para esse profeta construir as arcas. E aí, após o profeta comprar uma Mercedes, ele disse aos seus seguidores que Deus havia mudado de ideia. Ele falou aos seus seguidores: olha, Deus ouviu minhas orações e adiou o fim. Agora ele não manda construir só 8 arcas, agora ele está mandando construir quantas arcas for necessária para poder salvar quem quiser. Esse profeta está preso, né? As autoridades de Gana prenderam ele. Mas acontece muito. Só que isso, sobre esse tema, não fica só no campo da religião. Não fica só no campo da religião ou do cinema, do entretenimento. Esse tema, ele entrou na ciência. No ano de 1947, os cientistas inauguraram um relógio conhecido como o relógio do fim do mundo. Esse relógio ele é ajustado, os ponteiros, conforme as ameaças climáticas, ameaças tecnológicas e principalmente ameaças nucleares. E atualmente esses ponteiros do relógio ele marca 86 segundos para meia-noite, onde meia-noite seria o fim. E me parece que nos próximos dias eles estão para ajustar esse ponteiro para aproximar mais da meia-noite devido aos conflitos no Oriente Médio. Então, esse tema do fim, ele tem tomado o imaginário das pessoas, tem tomado a atenção, tanto é que ele tem sido explorado por todos os meios, tanto dentro da religião como fora, por filmes, por falsos profetas, por pessoas mal intencionadas. Ele tem tomado o consciente das pessoas. E por quê? Por que esse tema fica tão latente na nossa vida? Por que há tanto temor quanto ao fim? Por que há tanta ansiedade a respeito desse tema? E a resposta, meus irmãos, na verdade ela é simples. A resposta ela é simples. Porque algumas pessoas, algumas sentem até medo de ouvir falar sobre o Apocalipse. Eu conheci já muitas pessoas que, se você falar do Apocalipse do livro de Daniel, ela treme, elas têm medo. Outras já têm um interesse maior sobre o fim. Elas buscam conteúdo, querem consumir, e esse tema tem sido tão assim presente. E o motivo? Por quê? Por que as pessoas pensam assim, sentem isso? A resposta está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. É uma resposta muito simples. Está escrito assim, Eclesiastes 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
Então é por isso mesmo. Essa é uma resposta simples. Esse tema do fim do mundo, essa ânsia pelo fim, pela eternidade, esse medo, não é outra coisa a não ser o sentimento que a gente tem dentro da gente, que o próprio Senhor colocou. Ele gravou no nosso coração, na nossa alma, o desejo pela eternidade. E como o pregador aqui fala, mesmo que o homem não compreenda inteiramente isso, está lá. Está lá. E as pessoas, principalmente quem não conhece a Cristo, tem a tendência de tentar saciar esse desejo, tentar saciar esse vazio da alma com várias outras coisas. Eles vão atrás de dinheiro, vão atrás dos prazeres, vão atrás do sexo, vão atrás das drogas, vão atrás de consumir até mesmo filmes, literatura, para tentar preencher esse vazio que tem neles. Mas nada vai preencher. Nada vai preencher, porque quem colocou esse desejo foi o próprio Deus. E esse desejo pela eternidade só vai ser saciado pelo conhecimento do próprio Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu não digo nem saciado, mas ele vai ser compreendido, porque só vai ser saciado mesmo quando a gente passar daqui para a eternidade. Aí sim, ele vai completar a obra e esse desejo vai ser satisfeito, porque nós estaremos para sempre com ele. E então, diante disso, o que eu vou falar? Como essas profecias que eu citei, ela nos prova que nós somos muito suscetíveis ao erro se a gente não conhecer a palavra de Deus. Às vezes nós somos enganados facilmente por não conhecer a palavra de Deus. Como esse caso que eu citei agora de dezembro, desse profeta Noa. Isso teria sido evitado se o povo tivesse um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Se o povo conhecesse a palavra de Deus, saberia que Deus fez uma promessa a Noé. Deus falou a Noé: Noé, não vou destruir novamente a humanidade por meio de um dilúvio. E ele fez uma aliança com Noé, colocou um sinal: eu não destruirei novamente a humanidade. Isso seria desmascarado facilmente se o povo tivesse esse conhecimento. Mas o povo foi enganado. Então, diante de tudo isso, tem essa ânsia, esse anseio pela eternidade, mas o que o Senhor Jesus nos diz a respeito deste tema do fim? O que Ele nos diz, principalmente, a respeito da sua volta? Aí eu vou convidar os irmãos agora a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 35. Que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E o Senhor repete esse mesmo aviso lá em Apocalipse 16:15. Ele diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. Percebe aqui, meu irmão, tanto aqui em Lucas, no versículo 40, como em Apocalipse que eu citei, o Senhor ele faz uma promessa. E essa promessa, ela é imutável. E por que imutável? Porque na Bíblia ela está repleta de promessas que são condicionais. Como lá em 2 Crônicas, capítulo 6,
capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa condicional, depende da nossa posição diante da promessa, depende da nossa atitude diante de Deus. Algumas promessas de Deus só vão acontecer na nossa vida se nós estivermos posicionados de acordo com a vontade de Deus. Somente isso. Ele fala: se me obedeceres, acontecerá isso. Se me obedeceres, se me servires, vocês serão abençoados, comerão melhor dessa terra. Mas se, é uma proposição lógica, se vocês fizeram isso, então a bênção cairá sobre vocês. Só que a maioria das promessas, elas são promessas imutáveis. Como essa que eu li em Lucas, sobre a volta de Jesus. Lá no versículo 40, ele diz assim: ele virá. Em outra passagem, o Senhor diz: eis que venho sem demora. Então, meu irmão, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, essa passagem vai se cumprir. Ele virá. Ele virá. Não importa se a gente acha que está demorando ou não, ele vai vir. Ele vai vir. Isso não é só uma promessa, é um aviso. Ele virá, ele fala: esteja vigilantes porque eu virei. E tem uma profecia que eu vou citar agora, porque a gente tem que entender, né, qual é o nosso papel na história. Onde a gente está, vamos dizer assim, nessa linha do tempo de Deus. Onde a gente está? E tem uma profecia que eu já até citei em outra pregação aqui, que eu vou citar novamente, que ela se encontra no livro de Daniel. Fica acordado aí, meu irmão. Como eu falei, a gente tem que ler bastante. Daniel capítulo 2. Abra suas Bíblias aí, Daniel capítulo 2. Mas antes eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu não quero aqui fazer especulação, tá, meu irmão? De forma alguma eu quero especular sobre a volta de Jesus, sobre quando ele vai voltar, sobre o que vai ser, nada disso. O que eu estou apresentando para você aqui são profecias bíblicas, e essa profecia que eu vou citar aqui agora, ela é verificável na história. Ela é uma profecia que eu diria que ela é assustadoramente verificável na história. Que ela conta a história do mundo, desde a época de Daniel, do rei da Babilônia, até os dias de hoje. Vamos ler, abra suas Bíblias em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27. Daniel 2, 27. Que diz assim... Na verdade, deixa eu fazer uma introdução antes, né? Porque assim, não vou ler o versículo todo, que é bem extenso. Nessa passagem de Daniel 2, o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, ele tem uma visão à noite, e ele se perturba muito com esse sonho. Ele se perturba, ele acorda apavorado que ele teve um sonho, e ele manda convocar todos os seus sábios da Babilônia, os encantadores, os feiticeiros, todo tipo de gente que mexia com misticismo, astrologia, mandou convocar todos. Ele falou assim: olha, eu tive um sonho essa noite que me perturbou muito, e eu quero que vocês me deem a revelação. E eles falaram assim: ó rei, é fácil, fala o sonho para a gente que a gente te dá a interpretação. Mas o problema era que o rei não lembrava do sonho. Ele falava assim: eu quero que vocês me contem o sonho e a revelação. Aí ficou difícil para eles. E ninguém conseguiu. Fizeram suas mandingas lá, fizeram seus encantamentos, dia e noite lá tentando e nada. Aí o rei se enfureceu, mandou matar todos. De forma resumida, somente Daniel, pelo Espírito do Senhor, conseguiu revelar ao rei o que era essa profecia. E aí a gente vai ler agora a partir do versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça
que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que aos outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, os pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Aqui nessa profecia, nesse sonho que o rei teve, Daniel deixa claro para ele que Deus revelou para ele as coisas que aconteceriam nos últimos dias. Ele fala, o que o Deus te revelou são as coisas que há de acontecer nos últimos dias. Não tem outra interpretação para isso. Últimos dias é últimos dias. E ele fala nessa interpretação, mais para frente, fala, ó rei, a cabeça de ouro é tu. Você, a Babilônia, com todo o poder, é a cabeça de ouro. Mas depois de ti virá um outro reino, menor em poder, mas vai dominar sobre a Babilônia. E depois virá outro menor e vai dominar. E ele continua. E na história, meu irmão, se você for verificar, desde a existência da Babilônia para cá, você vai ver que, após a Babilônia, surgiu um reino chamado Medos e Persas. Esse reino era menor em comparação de poder e força do que a Babilônia. E eles dominaram sobre a Babilônia. Então, os Medos e os Persas, eles representam os peitos de prata e os braços de prata da estátua. Eles dominaram sobre a Babilônia. Depois desse, veio outro reino menor, mas que também dominou e cresceu, que foi a Grécia, com Alexandre o Grande. Depois da Grécia, veio outro menor, só que também dominou poderosamente sobre todos esses impérios, que foi Roma. E depois de Roma, que eram as pernas de ferro da estátua, não houve mais nenhum império dominante. Não houve mais nenhum. A Bíblia fala aqui dos pés de ferro misturado com barro, justamente por isso, porque depois de Roma, nenhum império mais se unificaria como um governo global. Porque todos esses impérios que eu citei, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, eles dominaram toda a região ali do Oriente Médio, parte da Europa, parte da Ásia. Eles foram um império imenso. E depois disso, nunca mais se unificariam em lugar nenhum. E qual o evento final que falta dessa estátua, dessa visão da estátua? É a pedra ser cortada sem auxílio de mãos e destruir a espada, a estátua e estabelecer o seu reino para sempre. E se você olhar bem, aonde a gente está nessa profecia? Já se passou Babilônia, já se passou Medo-Persa, já se passou Grécia, já se passou Roma. Muito provavelmente agora a gente está nos pés ou nos dedos da estátua, esperando tão somente a pedra, que é o reino de Cristo, vir e colocar fim a esses impérios mundanos aqui e estabelecer o seu reino para sempre. É nessa parte que nós estamos. E eu preciso fazer uma observação. Essa interpretação que eu estou dando aqui, histórica, ela não é coisa da minha cabeça não, tá, meus irmãos? Essa interpretação ela é chamada de interpretação historicista. A maioria dos reformadores, como John Wesley, Martinho Lutero, João Calvino, todos eles criam quase que unânime que
Essa é a interpretação para o capítulo 2 de Daniel. Eles acreditavam nessa interpretação histórica, que esse cumprimento que eu acabei de falar. Tem outras visões, mas eu acredito que não faz muito sentido. Então, o ponto que eu quero dizer é o quê? Onde a gente está nessa profecia que ele chama de tempo do fim? Aparentemente no fim mesmo, né? Mas isso não é para gerar medo na gente, isso não deve gerar espanto. Por quê? Porque isso é para provar para a gente que aquele que prometeu a vida eterna, ele é fiel para cumprir. Amém? Ele tem cumprido à risca as suas promessas, ele tem cumprido, mesmo que você não queira acreditar, ele tem cumprido tudo à risca. E ele nos prometeu a vida eterna, e ele prometeu que vai cumprir a sua obra em nossas vidas até o fim. Então isso é para provar que ele é fiel nas suas palavras. A Bíblia fala que ele é fiel, mas não é fiel a nós como muitos louvores cantam. Ele não é fiel a nós, ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu, pode ter certeza que ele é fiel para cumprir a sua palavra, mesmo que você não seja incluído nessa promessa. Mas ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas essa palavra de vida eterna, ele nos prometeu a todos, então creia em nome de Jesus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: ele não retarda a sua promessa, ainda que a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Então, meus irmãos, sabendo que nós estamos, sabendo onde a gente está nessa linha do tempo de Deus, sabendo onde estamos nessa história, como a gente deve viver, né? O que fazer? O que fazer? Como estar vigilante do jeito que ele falou? E como devemos viver com esse conhecimento que nós estamos no fim? Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor em breve vem. E com ele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então eu te digo que o tempo que nós estamos vivendo não é outro senão tempo de arrependimento. É tempo de a gente acordar e verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados e levar a palavra de Deus a sério. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui, meus irmãos, ela é uma mensagem de exortação. Porque é preciso de tempos em tempos, como o Felipe falou no começo, é preciso a gente nos reunir como igreja. Por quê? Porque aqui, nesse ambiente, que Deus ele vai usar a sua palavra para nos exortar. Ele vai usar a sua palavra para nos confortar. Ele vai usar a sua palavra para nos instruir. É nesse ambiente que muitas vezes ele usa um servo seu para poder falar a sua palavra. Por quê? Porque é necessário nós nos lavarmos diariamente da sujeira do mundo com a palavra de Deus. É preciso. Então hoje, eu creio que essa é uma mensagem de exortação para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual o nosso propósito de estarmos aqui? Porque nós seres humanos, nós temos a tendência grave de cair no conforto. Nós temos a tendência natural de buscar o conforto. Enquanto está tudo bem para a gente, está tudo bem. Deu uma inundação lá no Rio Grande do Sul, mas aqui onde eu moro, nem o esgoto entope. Está tudo bem, então. Está tendo nevasca lá nos Estados Unidos, mas aqui está um sol de 40 graus, então não me afeta. A gente, às vezes, não se preocupa enquanto é com o outro. A gente não dá essa atenção, porque a gente está numa zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é perigosa, porque ela pode estar nos empurrando para a apostasia. Ela nos empurra para uma rotina. Ela nos empurra para essa zona morna. E essa rotina, ela talvez já tenha começado a atrapalhar a nossa vida. Talvez ela já
esteja interferindo na nossa vida de oração. Talvez o conforto já não deixe mais a gente orar como orava antigamente. Talvez a zona de conforto, talvez não permita que a gente abra a Bíblia como a gente abria antigamente. Talvez essa zona de conforto, essa rotina, esteja nos tirando de buscar a presença de Deus como a gente buscava antigamente. Talvez nós não estejamos mais empenhados na comunhão com Deus como estávamos antigamente. Essa zona é perigosíssima, meu irmão. Eu chamei de zona morna porque na Apocalipse está escrito assim: porque não és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te. É perigosíssimo. É perigosíssimo essa zona morna, meus irmãos. E eu acredito que muitos de nós, porque assim, sem perceber, a gente acaba julgando por tardia mesmo esta promessa de Deus. A gente acha, porque nós estamos há pouco mais de 2000 anos falar que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Então, inconscientemente, a gente acaba julgando como tardia essa promessa de que Cristo voltará. E eu acredito que muitos de nós cristãos, nós não percebemos o tempo em que vivemos e nem o peso dessa promessa de que Jesus voltará. Muitos de nós cristãos não têm essa consciência do tempo em que vivemos e o peso dessa promessa que diz que Jesus voltará. Principalmente enquanto jovens, falando como jovem que eu já fui um dia, a gente tende a acreditar que a gente tem todo o tempo do mundo. Eu tinha um amigo que, quando eu era adolescente, eu chamava ele para ir para a igreja ou às vezes para o retiro. Aí ele falava assim: não, Marquinhos, deixa para quando eu estiver velhinho. Quando eu estiver velhinho eu vou. E dava risada. Achando que tem todo o tempo do mundo. E eu espero que você tenha, tá? Não estou desejando que você morra, não. Eu espero que você tenha, assim como eu espero ter todo o tempo do mundo para desfrutar a minha família, para desfrutar prosperidade, para desfrutar com saúde. Eu espero que vivamos até o limite que Deus falou, que é 120 anos, com saúde. Eu espero que esteja. Mas a verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã. A verdade é que nós não entendemos o que vai ser daqui para frente. E nós temos que entender uma coisa: que não existe vida fora de Cristo. Sem Cristo, você está apenas sobrevivendo no mundo. Você não está vivendo. A Bíblia fala que o ramo que não está nele, esse ramo ele até vai ficar lá, você vai ver ele verdinho por um tempo ali. Mas com o passar do tempo ele só vai se secando, até o ponto de ele virar um galho seco e não restar nada a não ser queimado pelo fogo. Esse é o quadro do servo de Deus que não está firmado em Cristo. Nós precisamos entender isso. Fora de Cristo não há vida. Porque a Bíblia fala: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nada. Então, a pergunta que fica: por que que muitos de nós, meus irmãos, por que que muitos de nós insistimos tanto em flertar com o pecado, sabendo que o pecado é a nossa destruição? Porque a gente empenha tanto tempo e recurso nos nossos próprios interesses, e às vezes, quando se trata da obra de Deus, somos negligentes ou até arrogantes e presunçosos. Entenda uma coisa: quando eu falo nós, eu estou falando toda a cristandade na Terra, principalmente da América. Porque as pessoas estão vivendo de forma... estão desligados, estão dormindo. Por que a gente gasta tanto tempo com outras coisas e quando se trata da obra de Deus, a gente é tão negligente? E há um número absurdo de pessoas que têm se apostatado da fé. Eu estive fazendo uma pesquisa e já é o terceiro maior grupo de pessoas atrás de cristãos e muçulmanos. Um grupo que não crê em Deus. Esse grupo envolve ateus, agnóstico, já é o terceiro maior grupo. Ele tem crescido assustadoramente. Muitas pessoas têm se apostatado da fé. E muitos jovens têm nascido num tempo, meus irmãos, em que
eu posso dizer que a verdade, ela é relativa. O mundo hoje está chamando o bem de mal e o mal de bem. Os valores estão invertidos. Muitos jovens têm nascido hoje que não têm consciência do que é de fato o bem. Ele tem pegado uma sociedade corrompida, onde nada mais é certo, tudo é duvidoso, e tem levado isso como estilo de vida, tem ignorado Deus, e tem sido muito difícil. Por isso que tem crescido tanto o número de pessoas que não creem em Deus, porque elas têm nascido numa sociedade que está não ensinando, mas doutrinando, principalmente com valores errados. Há um número grande de homens e mulheres com templos de igreja indo por caminhos errados. Anos de vida religiosa e de uma hora para outra se afasta da igreja, se desvia. Aí você vai perguntar o motivo. O irmão entristeceu. O pastor chamou minha atenção e eu não gostei. No grupo de louvor ali tem um careca que eu não gosto muito dele. Sabe, a palavra está dura demais. E os motivos são tão banais que levam as pessoas a saírem da igreja, mas tem acontecido. Anos de religião, anos, não é pessoas novas na fé, são anos de religião. E talvez aí esteja o nosso maior problema, a religiosidade. A gente tem que vigiar, analisar nós mesmos, nos confrontar, pegar o espelho que é a palavra de Deus e fazer uma autoanálise da gente. Porque às vezes nós podemos estar como os religiosos da época de Jesus. Temos aparência de piedade, mas no fundo nós negamos a fé e o poder de Deus. Como sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro bonitinho, pintado por fora, mas por dentro tem o quê? Podridão. Muitos religiosos estão assim, meus irmãos. A religiosidade está matando muita gente. Eu não estou falando que que eu sou santo, ou que você que está aqui dentro da igreja já há 30 anos é santarrão. Não, nós ainda estamos trilhando o caminho da santidade. Nós estamos trilhando esse caminho e é um caminho demorado, é um caminho difícil. Ninguém é mais santo do que o outro. Eu acabei de falar de presunção. Não posso presumir que eu sou mais santo do que você porque eu estou há 30 anos na igreja e você começou agora. Isso não existe. Mas existe uma linha tênue, uma linha fininha. Existe uma linha fina que separa o você não conseguir e não ter força para escapar do pecado entre o você não querer escapar do pecado, porque sabe que Deus é misericordioso. Isso é o desprezo pela graça. Isso é o desprezo pela graça. Paulo falou, porque a graça de Deus abunda, eu vou pecar ainda mais para que a graça superabunde em mim? De maneira nenhuma, meus irmãos. A partir do momento que nós reconhecemos que Cristo, Ele pagou um preço altíssimo para que a gente pudesse ter a vida eterna, para que a gente pudesse viver. Ele pagou um preço altíssimo. E toda vez que a gente voluntariamente cai no pecado, é como se nós estivéssemos crucificando Ele novamente, a Bíblia diz. E às vezes acaba sendo o desprezo pela graça. Muitas vezes nós não temos força mesmo para lutar. Nós não temos força e Deus sabe disso. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, eu tenho que te dizer, cuidado. A palavra de Deus lá em Gálatas 6:7 diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele vai colher. Não tem como você plantar laranja e esperar colher batata. O que o homem plantar, isso também ele colherá. Porque na antiguidade ele não poupou nações ímpias, nações inteiras, simplesmente pelo fato de não conhecer a Deus. Ele castigou essas nações. Mas antes ele deu muitas chances. Ele enviou profetas, ele enviou seus servos para avisar, arrependam-se. Mas essas nações não deram ouvidos.
Como nos dias de Noé, meus irmãos. Noé levou 120 anos para construir a arca. Aquela geração toda viu um homem velho já se esforçando para construir uma arca durante 120 anos, recebendo os avisos de que Deus destruiria a terra. E eles continuaram a viver suas vidas como sempre viveram. A Bíblia fala que casando, dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Então o Senhor sempre dá chance de se arrepender. Mesmo estando profundamente triste com seu povo, Ele nos dá chance. Deus, Ele não é um Deus rancoroso, um Deus vingativo, mas Ele é um Deus de amor. Ele prova isso quando Ele pega o profeta Oséias e fala: Oséias, vai lá e busca uma mulher de prostituição. Você vai se casar com ela. E Oséias obedece. Ele pega uma mulher de prostituição, se casa com ela, tem filhos. E essa mulher, hora ou outra, ela deixava a sua vida de casada e voltava para a prostituição. E Deus falava para Oséias: Oséias, vai lá e traz ela de volta. Vai lá e traz ela de volta. É como se Deus estivesse, em outras palavras, dizendo assim: é assim que eu me sinto. Todas as vezes que vocês se afastam de mim, pecam contra mim. É assim que eu me sinto. Mas eu sou misericordioso ainda e estou de braços abertos esperando. É isso que Deus fala. E repito mais uma vez, meus irmãos. É tempo de arrependimento. Nós não sabemos quando as coisas ficarão feias. Nós não sabemos quando as coisas ficarão difíceis. Mas de uma coisa eu sei. Se nós não estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós seremos presas fáceis. Seremos alvos fáceis do inimigo. O Senhor, ao longo da história, tem dado muitas chances aos seus escolhidos. E Jesus é a nossa última chance. Jesus é a nossa arca. O mundo já passou. Jesus, ele veio, ele morreu. Quando ele veio e morreu, foi estabelecida a última chance. E ele prometeu que vai voltar a segunda vez. Quando ele voltar, depois disso não haverá mais chance para nada. Ele faz até uma comparação. Ele fala: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Os homens bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na volta do Filho do Homem. Quando Jesus vier a essa terra, por fim ao pecado, por fim à morte, e salvar a nós, igreja de Cristo, quem não estiver nele não terá mais chance. Essa é a nossa última chance. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia, glórias a Deus. Mas como eu disse, meus irmãos, vocês que creram no Senhor, isso não deve ser motivo de medo de forma alguma, mas de alegria. E essa é a importância que eu falei de nos reunirmos como igreja. Porque Ele vai nos instruir, vai nos corrigir, vai nos alegrar, vai nos edificar. Ele vai falar para a gente que essas coisas vão acontecer. O Apocalipse é uma carta de amor, meus irmãos. Ele deixou escrito ali, não é um livro... Tudo bem que é difícil de entender ainda, porque ele falou que muitas coisas vão ser reveladas ao longo do tempo. Tem coisas que estão escritas ali, que já estão acontecendo, que já aconteceram, e outras que vão acontecer. Mas algumas coisas vão ser reveladas somente ao seu tempo. Mas está escrita é porque Ele decidiu nos revelar o que vai acontecer para a gente não temer. Paulo fala: olha, consolai uns aos outros com essas palavras, o tempo se aproxima, mas não é o tempo para condenar vocês, não é um tempo de desgraça para vocês, é um tempo de redenção. É isso que é a revelação de Deus para nós. Isso deve nos alegrar e não nos entristecer. Porque qual é o motivo que nós estamos aqui? Nós que cremos no Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele veio a esse mundo, morreu, e Ele nos prometeu a vida eterna, e nós aguardamos ansiosamente por isso. Ao ponto de Paulo falar que o morrer para ele era lucro, porque nada nesse mundo, por mais que seja prazeroso, satisfaria ele plenamente como estar ao lado do Senhor. Eu estava traduzindo um livro esses dias, que é o Diário de David Brainerd, e ele, em um dos dias que ele
ele fazia missão entre os índios, ele fala assim, quem escreveu o diário foi Jonathan Edwards, que era amigo pessoal dele. Esse homem ele pegou tuberculose e mesmo assim diariamente ele ia entre os índios para anunciar o evangelho. E ele falava que o alvo dele não era o céu. Ele falou assim, eu não me preocupo de ir para o céu. A minha preocupação é de glorificar a Deus através da minha vida. A preocupação dele era glorificar a Deus no seu caminhar diário e não simplesmente estar no céu. Então, essa palavra é verdade. A mesma verdade que Paulo cita lá em Efésios 6. Lucas escreve aqui no versículo 35. Estais cingidos aos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingidos com quê? Com a verdade. E sejam semelhantes a servos que esperam o seu Senhor. E não importa quão tardia pareça a volta de Cristo, um dia nós findaremos as nossas batalhas aqui. E espero que nesse dia, meus irmãos, o Senhor diga para a gente, vinde benditos de meu Pai. Tomar posse do reino que está preparado para vós desde o início do mundo. Aleluia, glórias a Deus. E eu já estou quase terminando, mas eu preciso, diante de tudo isso que eu falei, te lembrar dessa promessa que é imutável que Ele nos fez. Qual a maior promessa que Ele nos fez? Nós vamos ler agora duas passagens. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, e depois 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1, diz assim: Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Presta atenção aqui, nessa parte que ele está dizendo. Quando o mundo disser, agora sim, a paz e segurança, nós demos um jeito nas guerras, nós demos um jeito em tudo, agora é paz. A Bíblia fala que virá repentina destruição sobre eles. Não sobre a igreja, sobre eles. Então virá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. Que morreu por nós para que vigiemos e não durmamos e vivamos juntamente com Ele. Aleluia. E lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto,
pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando tudo se findar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós não seremos pegos de surpresa. Desde que nós façamos, como Ele disse, vigiais. É preciso nos reunirmos como igreja para buscar a presença do Senhor, para entender a sua palavra, para que essas coisas não nos apanhem de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará em toda a verdade. Então, repito o que Paulo disse, consolai uns aos outros com essas palavras. Então, como devemos vigiar concretamente, o que significa estar preparado no dia a dia para compreender essa promessa? Meu irmão, eu particularmente tenho muito a melhorar ainda. Tenho muito a melhorar mesmo. E eu sei que também você precisa melhorar. Você precisa melhorar muito na sua vida. E eu sei disso por quê? Porque lá em 1 João capítulo 1, está escrito que aquele que diz que não tem pecado, está enganando a si mesmo. Aquele que diz que não tem pecado, de certa forma, ele já está pecando. É por isso que eu sei que você precisa melhorar. E então, o segredo não é a gente deixar de viver, porque nós estamos no mundo, nós precisamos estudar, trabalhar, nós precisamos sustentar a nossa família. O segredo não é deixar de viver, mas o segredo é convidar a Cristo a viver a nossa vida conosco. O segredo é convidar a Cristo a estar no nosso lado, no dia a dia, na nossa caminhada. O segredo é convidar ao Senhor a tomar o controle das nossas vidas. Certa vez eu vi um trecho de uma pregação de um bispo de uma igreja síria. Ele chama Emanuel. Ele disse assim: quando você entrar no seu quarto para orar, quando você se ajoelhar para orar diante do Senhor, diga: Senhor, eu falhei. Mas eu não apenas falhei, Senhor, eu falhei miseravelmente. E eu não consigo mais, eu não posso mais. Então, Senhor, vem, toma a direção da minha vida. E eu completo com a palavra de Deus que diz que o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito contrito, os de espírito abatido. Então eu tenho certeza, meu irmão, se você se achegar diante de Deus com o espírito contrito, com o coração aberto, o Senhor estará pronto a nos socorrer. A Bíblia nos diz que, e você sabe que só existe dois caminhos. Aquele que aos nossos olhos parece bom, parece certo, né? Ele nos traz alegrias superficiais, alegrias momentâneas. Mas a gente sabe que esse é o caminho largo. E ao final dele há uma eternidade sem Deus. E do outro lado, nós sabemos também que existe o segundo caminho, que é o caminho estreito. E esse caminho tem suas dificuldades. Ele vai ter provas, vai ter dores, às vezes vai parecer pesado. Parece que não vai dar. Mas ao final deste caminho, o que nos aguarda é a alegria eterna ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, para finalizar, eu quero dizer só mais algumas palavras. Só fazer um adendo aqui, meu irmão, que eu lembrei, que quando a gente fala do fim, muitas pessoas, elas desdenham essas mensagens sobre o fim do mundo. Elas desdenham. Elas falam que
isso é besteira, as coisas estão acontecendo aí, é porque tem que acontecer mesmo. Essas coisas aí, que nem eu estava comentando com o Felipe na quarta-feira, sobre essas alterações climáticas que o povo fala, fazem um fórum aí para falar tal. E nada mais é do que a terra gemendo em dores de parto. A terra está gemendo em dores de parto. As pessoas falam assim, não, mas Jesus falou assim que isso era só o princípio das dores. Isso não é o fim. Eu concordo. Mas me fala uma coisa aqui. Quando a mulher entra em princípio de dores, é o início ou é o fim da gravidez dela? Quando a mulher chega ali pela 38ª semana, chegando na 40 ali, para ter a luz, ela começa a sentir as dores de parto. E essa dor vai se intensificando conforme vai passando o tempo. Mas ela já está no fim da gestação. Ela já está no fim. Então Jesus ele usa esse exemplo como uma mulher em dores de parto, porque já passou o que tinha que passar, meus irmãos. O tempo é curto. O Senhor é longânimo, Ele fala aqui, Ele só não veio ainda porque Ele está esperando que alguns se convertam, se arrependam e que alguns de nós não se percam. Mas estamos, como diz Daniel, no tempo do fim. E para finalizar, eu quero dizer para você que está ouvindo pela internet ou esteja aqui, tanto faz, que se você se sente fraco, não desista. Não desista. Você que oscila entre dois pensamentos, uma hora está com o pé no mundo, outra hora está com o pé na igreja, firme-se de uma vez por todas no Senhor. Você que se afastou por qualquer motivo, volte-se para Cristo enquanto é tempo. Arrependa-se, pois o Senhor ainda está de braços abertos para te receber, assim como aquele pai recebeu o seu filho pródigo. E eu tenho certeza que o céu fará festa por você. E você que porventura está ouvindo essa mensagem e não conhece ao Senhor, saiba que nós seres humanos já nascemos em pecado. Nós herdamos o pecado original de Adão e, portanto, condenados a passar a eternidade sem Deus. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós, enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter a vida eterna. E a Bíblia fala que todo aquele que crê será salvo. Então, eu te digo, se renda diante do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, e Ele será o Senhor e Salvador da sua alma. Eu sei que a vida aqui é prazerosa, é boa de ser vivida. Ela é boa. Mas eu também sei que há dores e fardos pesados, há dores inimagináveis. Tem pessoas que passam por dificuldades que a gente nem sonha. Que se a gente tivesse um vislumbre do que essa pessoa sente, nós não aguentaríamos. Eu, às vezes, na minha caminhada ali, às vezes eu vejo o sofrimento de algumas pessoas, que eu trabalho na área da saúde, meu Deus, aquilo me perturba de uma maneira que eu não sei como a pessoa aguenta que está passando por aquilo. Então eu sei, tem felicidades, mas tem dores. E essas dores, muitas vezes, tentam tirar a gente do caminho. Mas eu quero te dizer que essas coisas não são nada comparadas ao que nos aguarda no céu. A palavra de Deus diz assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Curve suas cabeças, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais esta manhã, Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor. Meu Deus, a palavra foi pregada, Senhor. Sua palavra falou comigo primeiramente, Senhor. Eu creio que falou com meus irmãos, ó Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de nos reunirmos e de sempre ouvirmos a Tua mensagem, ó Pai. Eu peço agora, ó Santo Deus amado, por aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor, enfraquecidos na fé, Pai, aqueles que estão afastados, aqueles que sentem dificuldade, ó Pai, que não entendem ainda, ó Santo Deus amado, o Teu santo evangelho, ó Pai, a promessa que o Senhor nos fez. Ó meu Deus, firma, Santo Deus, que o Teu Espírito vá de encontro a essas almas, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Senhor,
os convença do pecado, da justiça e do juízo, que a Tua graça recaia sobre todos, ó Pai, e que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor reavive a Tua obra, Senhor, que o Senhor reavive a Tua igreja, Senhor, que o Senhor possa fortalecer as nossas mãos para a batalha, Pai. Nós somos igrejas na terra, Senhor, a Tua palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, que o Senhor possa nos capacitar e nos encher do Teu Espírito Santo, para que o Teu Evangelho seja pregado e o Teu reino cresça, Pai, até a hora do Senhor voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, Senhor, console os meus irmãos, conforte aqueles que precisam, ó Deus amado, mas fortaleça-os também, Senhor Deus, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado acima de tudo. É assim que eu oro, ó Pai, e agradeço mais uma vez, ó Pai, por essa oportunidade, e entrego, ó Pai, as nossas vidas e as vidas dos meus irmãos, e peço que o Senhor nos acompanhe, Senhor, em segurança até os nossos lares, ó Pai, e esteja para sempre conosco, ó Deus, nos orientando, nos guiando em toda a verdade e nos livrando de todo o mal. Amém. Louvado seja Deus. Fê? Então, meus irmãos, está encerrado. Deus abençoe o dia de para os lares.